no coração dos Cárpatos, onde o vento uivava incessante e a névoa rastejava como dedos espectrais pelas montanhas, existia uma fortaleza esquecida pelo tempo e pelo mundo. Ali, escondida do olhar dos vivos, jazia a tumba do lendário Conde Drácula, selada por séculos. Durante anos, a vila de Borcha, uma pequena comunidade isolada nos arredores, manteve uma série de rituais sagrados para impedir que o mal se erguesse novamente. As histórias passavam de geração em geração, advertindo os jovens a nunca cruzarem os limites da floresta após o anoitecer. Contudo, com o passar dos anos, o medo transformou-se em ceticismo e as lendas começaram a ser desconsideradas como meras histórias. Em uma noite fria de outubro, um grupo de arqueólogos liderado pelo ambicioso Dr. Nikolai Volkov chegou à vila de Borcha, decidido a explorar o antigo castelo do Conde Drácula. A missão era simples: documentar o estado da fortaleza e descobrir se havia algo de valor histórico escondido ali. Ignorando os avisos da população local, o grupo avançou pela densa floresta até a entrada do castelo. À medida que se aproximavam da entrada da cripta, o ar tornava-se mais denso e os murmúrios da floresta pareciam aumentar. Ao cruzar o limiar da cripta, um ar gélido os envolveu, um frio que nenhum dos exploradores conseguia explicar, como se algo mais sombrio estivesse presente ali. O grupo chegou até uma grande porta de pedra, decorada com símbolos estranhos e símbolos de proteção gravados em ouro. Uma prisão selada pelo tempo, murmurou o Dr. Volkov com um sorriso, interpretando os símbolos como uma forma de manter invasores afastados. O brilho das lanternas dançava pelas paredes de pedra, enquanto um de seus assistentes, atraído pela curiosidade, puxou uma corrente enferrujada, desencadeando um mecanismo que fez a porta se abrir lentamente. A atmosfera da câmara escura era sufocante. O cheiro de morte impregnava o ar. Quando os arqueólogos acenderam mais lanternas, revelaram um grande caixão de ébano, ornamentado com runas arcanas e amarrado com correntes cobertas por uma camada grossa de poeira. Dr. Volkov, movido por uma mistura de curiosidade e arrogância, ordenou que o caixão fosse aberto. Mal sabia ele que esse seria o erro que condenaria a todos ali presentes. Assim que o último cadeado foi removido, uma nuvem de poeira ergueu-se, preenchendo o ambiente com um aroma de sangue envelhecido. De dentro do caixão, o som de algo se movendo gelou o sangue dos exploradores. Com um ranger profundo, a tampa do caixão se abriu e ali emergiu uma figura pálida e magra, trajada em roupas antigas. O rosto do ser era um quadro de morte, mas seus olhos, aqueles olhos vermelhos como brasas acesas, pareciam vivos, famintos, e fixaram-se em Volkov e seu grupo. O Conde Drácula havia despertado, sua sede de sangue intacta, após todos esses séculos de repouso forçado. A notícia do desaparecimento do grupo de arqueólogos chegou rapidamente à vila, e logo as lendas de Drácula se espalharam como fogo. A população entrou em pânico, e muitos tentaram deixar Borcha. Mas, estranhamente, todos os caminhos de saída pareciam estar bloqueados por uma névoa densa e sobrenatural. Era como se algo quisesse manter os aldeões presos, como presas que aguardam um predador. Uma semana após o desaparecimento do Dr. Volkov, uma figura solitária chegou à vila. Seu nome era Abram Harker, descendente dos caçadores de vampiros que séculos atrás haviam tentado pôr um fim ao reinado de Drácula. Harker carregava consigo um pesado arsenal, estacas de madeira, crucifixos e amuletos antigos,
todos abençoados com símbolos de proteção. Ele estava ali com um único propósito: eliminar o conde de uma vez por todas. A vila estava sob a sombra do medo, e as pessoas evitavam sair de casa ao cair da noite. Porém, Harker sabia que a única maneira de derrotar Drácula era enfrentar o conde em seu próprio domínio. Quando o sino da meia-noite soou, ele partiu em direção ao castelo, sozinho, com apenas uma lanterna tremeluzente para iluminar seu caminho. Ao adentrar a floresta, Harker foi seguido por vultos que se moviam nas sombras, figuras encapuzadas com olhos que reluziam no escuro. Eram os servos de Drácula, almas condenadas e escravizadas pelo vampiro ao longo dos séculos. Esses seres guardavam o castelo, prontos para proteger seu mestre de qualquer ameaça. Mas Harker estava determinado e, utilizando suas estacas, enfrentou os servos, avançando, por fim, para a cripta. Ao chegar na cripta, encontrou o caixão vazio, mas o ar pulsava com a presença de Drácula. Sem aviso, o conde apareceu atrás de Harker, um movimento tão rápido que mal foi percebido. O vampiro olhou Harker nos olhos e, com um sorriso, sussurrou: "Sua linhagem não pode me destruir, Abram. Eu sou a eternidade, e você, apenas um homem." Drácula atacou, sua força sobre-humana desarmando Harker em segundos. Mas antes que o golpe final fosse dado, Harker conseguiu pronunciar uma oração, ativando um dos amuletos em seu pescoço. Uma luz intensa emanou, queimando a pele do vampiro e o forçando a recuar momentaneamente. Aproveitando o momento, Harker pegou sua estaca, preparando-se para o confronto final. Mas Drácula não se deixaria abater tão facilmente. Com um rugido que ressoou pela floresta, ele lançou um de seus servos contra Harker, distraindo-o o suficiente para escapar. Harker sabia que aquele confronto era apenas o começo e que Drácula ainda possuía um plano sinistro para se vingar dos descendentes daqueles que tentaram destruí-lo. O confronto com Drácula deixou Abram Harker gravemente ferido, mas não derrotado. Ele retornou à vila, onde foi tratado pelas pessoas que ainda resistiam ao caos, vendo nele sua última esperança contra o mal. Enquanto se recuperava, Harker estudava antigos textos sobre o Conde, buscando informações sobre como destruí-lo de uma vez por todas. Em um dos tomos antigos, encontrou uma menção ao ritual de sangue, um antigo encantamento capaz de aprisionar Drácula para sempre, mas à custa de um sacrifício. No entanto, o ritual exigia 3 elementos quase impossíveis de encontrar: o sangue de um descendente do próprio Drácula, um artefato sagrado consagrado por mais de 100 anos, e um círculo de proteção desenhado com cinzas de vítimas mortas pelo Conde. Abram sabia que reunir esses elementos seria arriscado, mas o desespero crescia e o tempo era seu inimigo. A cada noite, mais pessoas desapareciam, levadas por Drácula e seus servos. Foi então que uma jovem da vila, chamada Elisabetta, se aproximou de Abram. Com um olhar triste, ela revelou que sua família há muito escondia um segredo. Ela era descendente direta de Vlad Dracul, o próprio Conde. Ela havia guardado essa verdade em segredo, mas sabia que agora era a única chance de salvar a vila e acabar com a maldição. Harker hesitou, consciente do perigo que Elisabetta enfrentaria ao se envolver no ritual, mas sabia que sem ela, a vila estava condenada. Com o primeiro elemento garantido, Harker e Elisabetta precisavam encontrar um artefato consagrado. Depois de horas de busca, encontraram uma cruz de prata antiga na igreja abandonada de Borcha.
Era uma relíquia sagrada há mais de 200 anos, e seu poder ainda ressoava na velha madeira. A última peça do ritual, porém, exigia um ato de coragem extrema. Harker e Elisabetta precisavam recolher as cinzas de vítimas recentes. Na escuridão da noite, retornaram ao castelo, onde Drácula mantinha seu covil. Ao entrar no castelo, a atmosfera pesava como nunca antes. O cheiro de morte e decomposição impregnava cada corredor, e sussurros ecoavam nas paredes, como se as almas aprisionadas estivessem clamando por vingança. Finalmente eles chegaram à cripta, onde encontraram o chão coberto de cinzas. Elisabetta, com uma expressão solene, pegou um punhado e, ao recitarem as primeiras palavras do ritual, ouviram um grito ressoando pelo castelo. Drácula havia sentido a presença deles. Drácula apareceu diante dos dois, envolto em um manto de sombras que pulsava como um coração macabro. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas, e ele avançou lentamente, sorrindo, enquanto seus dentes afiados reluziam à luz fraca. Vocês ousam desafiar o próprio príncipe das trevas. Sua voz parecia vir de todas as direções, ecoando e reverberando. Harker, com a cruz de prata em mãos, ergueu o símbolo sagrado, tentando afastar o vampiro. Drácula recuou, mas sua fúria crescia a cada instante. Elisabetta, ajoelhada, pronunciava as palavras do ritual com voz firme, mesmo com o medo estampado em seu rosto. Sabendo que estavam em desvantagem, Harker usou a cruz como última defesa e, com ela, golpeou o vampiro diretamente no peito, forçando-o a cair de joelhos. Mas Drácula não cairia sem lutar. Num último ataque desesperado, ele lançou-se sobre Elisabetta, perfurando-a com seus caninos afiados. Ela gritou em agonia, mas usou o último fôlego para completar o ritual. Um círculo de luz intensa cercou Drácula, enquanto uma ventania sobrenatural sugava sua essência para dentro de uma prisão espiritual. Quando o ritual terminou, a cripta estava vazia. O corpo de Elisabetta jazia ao lado de Abram, que segurava suas mãos enquanto lágrimas desciam por seu rosto marcado pela batalha. Drácula havia sido selado, aprisionado para sempre na escuridão. Mas o custo havia sido alto e a vila havia perdido uma de suas heroínas. A maldição do Conde Drácula finalmente havia chegado ao fim, e o castelo permaneceu silencioso, guardando segredos que jamais deveriam ser despertados novamente. A vila de Borcha recuperou-se lentamente, e as lendas sobre o Conde Drácula tornaram-se memórias distantes. Abram Harker desapareceu após aquela noite, deixando apenas um velho diário, onde descrevia os eventos daquela noite sombria. Assim, o reinado de terror do Conde finalmente foi contido, mas seu nome e sua maldição continuariam a assombrar os pesadelos de quem ousasse lembrar.